Olá a todos, aqui é o Hernani Barudi, eu sou pesquisador, professor na Universidade de Araraquara, no programa de pós-graduação em biotecnologia. Muito feliz aqui estar com vocês, começando o nosso Biocast, onde a ciência e o empreendedorismo se encontram. Tenho uma alegria enorme de receber aqui, estrear conosco o Biocast, o Dr. Felipe Bellucci. Ele é coordenador geral de tecnologia habilitadora do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bem-vindo, Felipe, obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Eu já quero começar o nosso bate-papo aqui, querendo conhecer um pouco da sua trajetória. Qual foi a primeira faísca aí na vida pessoal, aquilo que te levou para a ciência? O que te despertou interesse em relação especificamente à física, à carreira do cientista, Felipe? Olá, gostaria de inicialmente agradecer ao professor Hernani, à Universidade de Araraquara pelo convite. É uma grata satisfação poder compartilhar um pouquinho da minha história, da nossa área de atuação aqui no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com todos os ouvintes do podcast. Veja que interessante, eu sempre fui um apreciador das ciências exatas, gostei sempre muito da área de física, química, matemática, desde muito pequeno. Eu adorava montar aviãozinhos de lata de óleo, quando o óleo era envasado não em garrafas PET, mas em materiais metálicos, em latas de alumínio. Então eu adorava fazer pequenos aviões, fazer hélices de palito de picolé, pegar aqueles motorzinhos de carrinho, fazer a hélice girar do avião. Então, desde criança, adorava montar e desmontar os carrinhos também. Então, sempre tive essa pequena propensão para a área de ciências exatas, para a área tecnológica, para essa parte de investigar, de conhecer. Veja que isso nem era tão tradicional. Eu sou de uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, chamada Dourados, uma excelente cidade, uma cidade que eu tenho no meu coração, mas que o forte nunca foi a área de ciência e tecnologia, ou pelo menos não era a principal área de atuação do nosso estado, lá há 25 anos atrás. Mas desde pequenininho eu sempre tive a ideia de que eu gostaria de fazer alguma coisa relacionada às ciências exatas. E desde que eu entrei na universidade, fiz física na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também tive muito claro que eu gostaria de ser cientista, traçar esse caminho tradicional do mestrado, do doutorado, caminho esse que eu tenho um apreço muito grande e fortemente recomendo aos jovens. Muito legal. É interessante essa introdução, Felipe, você já trazer isso da questão... Essa é uma conversa, né? Eu acho que tentar enxergar o cientista, como a gente fala, muito além do currículo Lattes, né? E você trazendo essa visão transversal, que eu acho que é uma função típica da função que você ocupa, e até uma pergunta ainda dentro do campo pessoal. Eu gosto muito de pensar na questão do ser integral, sabe? Que nós somos, né? Não dá para desvencilhar o cientista daquilo que ele faz no dia a dia, do hobby. E o que você faz, assim, fora do ambiente de trabalho? Que tipo de hobby que você gosta de fazer? Quais hábitos que você teve e ainda tem que você acha que influenciaram na tua vida de cientista? Bom, eu sempre gostei muito de esportes, gostei muito de praticar esportes. Até um tempo atrás eu era um assíduo praticante do tênis. E veja que interessante, que o esporte, de maneira geral, não especificamente o tênis, mas o esporte, de maneira geral, ele traz algumas características que são importantes também para os futuros profissionais e também para os futuros pesquisadores / cientistas. É a questão da resiliência, é a questão da visão de médio prazo. Você não vai obter os resultados ideais num espaço de tempo curto. Você precisa aperfeiçoar, precisa pensar no médio prazo. Um outro ponto que eu gosto muito de enfatizar é a identificação das lacunas ou de quais pontos eu preciso aperfeiçoar na minha trajetória para alcançar os meus objetivos. E veja que interessante que isso acontece para o esporte, mas também acontece para a vida profissional. Então, quais são os pontos que eu ainda preciso aperfeiçoar para me tornar um profissional ou um esportista mais completo? No caso do esporte, é melhorar um tipo de movimento,
melhorar a questão mental, melhorar a questão física. E isso também se aplica à questão profissional. Quais são as temáticas que eu ainda preciso aperfeiçoar? Quais são as disciplinas que eu ainda não estou tão bem? Então, essa busca por lacuna e a busca por fechar essas lacunas, tanto para o esporte quanto para a vida profissional, elas são fundamentais. Nos últimos anos, eu me tornei pai, então tenho hoje uma filha, a Serena, com 4 anos, e o Benjamin, com quase 2 anos. Então, eu tenho dedicado muito a eles nesse período. E eu também identifico boas características que a gente pode trazer para o mundo profissional e para o mundo do pesquisador. Como, por exemplo, a resiliência ou a paciência para se obter os resultados. Então, isso precisa ser aperfeiçoado na paternidade, mas também precisa ser aperfeiçoado na vida profissional e na vida de pesquisador. Precisamos sempre ter uma preparação física e mental muito boa, se a gente quiser exercer uma posição com excelência. Então, o alto desempenho, ele demanda também um cuidado físico e um cuidado mental, seja na paternidade, seja no esporte, e isso também, obviamente, na vida profissional e na vida de cientista. Então, com certeza, são pontos que precisam ser cuidados. Eu também sou um grande apreciador dos podcasts, então com certeza ouvirei esse e ouvirei os próximos. Coisa boa. Todos os dias quando eu passeio com o cachorro, então eu aproveito para ouvir bons podcasts de ciência, tecnologia, de economia, de política, de temas diversos, e eu entendo que isso também é importante para formar um profissional na sua integralidade. As posições de maior destaque, elas demandam um profissional capaz de conversar de diversas disciplinas. Obviamente, ele precisa ser muito bom na temática dele, mas precisa ter minimamente conhecimento sobre as outras áreas que tangenciam a área dele para poder dialogar. Vamos dar um exemplo prático. No laboratório, eu sou um excelente, por exemplo, químico, então entendo muito sobre química, mas eu preciso conhecer um pouco sobre a parte de biologia para conversar com os profissionais parceiros. Preciso conhecer um pouco de física, de engenharia, de marketing. Apesar de ser muito bom na minha temática, eu preciso conhecer um pouco das outras temáticas. Acho que você fez essa transcrição, essa questão da resiliência. Quais conselhos você daria hoje, né? A gente vai amadurecendo para a nova geração, porque a vida, né? Você chegou onde chegou, a palavra resiliência define muito bem a carreira do cientista, né? Acho que todo aquele que quer crescer, como é que você aconselha, entrando um pouco na questão da inovação, como é que você aconselharia a nova geração, seja para se tornar um docente ou para trabalhar na transição entre ciência e inovação? Essa é uma questão. E a outra, como que você vê o cenário brasileiro para isso hoje, você atuando aí dentro dos órgãos do governo? Como que você vê essa transição? Primeiro, olhando para a figura do ser humano. Segundo, olhando para um futuro, aproximando a universidade da possibilidade de criação de startups, etc. Inicialmente, na parte do ser humano, eu sempre reforço a importância de termos um planejamento de vida. Tá? Esse planejamento de vida, ele não precisa ser um planejamento até o final da vida, mas ele precisa ser um planejamento dos próximos, pelo menos, 5 a 10 anos. Então, é importante que os jovens profissionais olhem, reflitam em que posição que eles gostariam de estar daqui a 5 anos, depois de formado, depois de terminar a pós-graduação, onde ele pretende estar enquanto pessoa. Isso não se resume somente à esfera profissional, mas se resume à esfera financeira, à esfera familiar, à esfera profissional. Então, é importante que se tenha uma visão clara sobre o planejamento pessoal de vida. Por quê? Porque isso lhe ajuda a selecionar os caminhos que vão ser escolhidos. Será que esse caminho, ou essa decisão, ou esse próximo passo estão alinhados com o meu planejamento de 5 anos, de 10 anos, para a vida pessoal, para a vida profissional, para a vida espiritual, para a vida educacional? Será que esse passo está alinhado com o meu planejamento? E veja que interessante, isso já nos ajuda também no passo de desistir ou não desistir. Isso é muito comum, vou desistir de uma carreira ou desistir de outra.
A desistência da carreira significa desistir do seu planejamento. Então, se você tem um planejamento mais claro, é mais fácil de você entender aquilo não como uma desistência, mas como um aprendizado, como mais um passo no caminho de um planejamento maior. Tá? E já com relação à questão da inovação, dessa interação entre a universidade, entre a esfera privada, criação de novos negócios de base tecnológica, a gente aqui em Brasília, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do seu ecossistema, a gente entende esse momento como um momento muito saudável, um momento no qual a gente está alinhando um conjunto de competências. Inovar, ela precisa de um conjunto de competências. Ela precisa de uma questão legal muito bem descrita, e hoje nós temos isso, com o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente precisa gerar profissionais com essas competências, porque, veja, as competências científicas são diferentes das competências tecnológicas, são diferentes das competências de inovação, e são diferentes das competências do empreendedorismo. E hoje, então, a gente já entende, enquanto país, enquanto instituições de ciência e tecnologia, enquanto universidades, a importância de entregarmos para a sociedade profissionais com outras competências. Ao mesmo tempo, também a gente precisa de fontes de financiamento, sejam públicas e privadas, e hoje a gente já tem essas fontes, ainda talvez não nos níveis que a gente gostaria de ter, mas os mecanismos já estão montados. Hoje, a sociedade, seja na academia ou seja na empresa, de maneira geral, entende a importância de inovar, então, ou seja, nós já estamos criando uma cultura e um senso de necessidade de inovar. Então, ou seja, nesse momento a gente entende como um momento muito propício, porque a gente tem várias dessas dimensões sendo já sendo atendidas ou entendidas como importantes. Fantástico. E como você tocou, eu também acredito muito nisso, né? Além da questão da carreira da ciência, né? Que a gente também participa, você sabe, ativamente da criação de startups. Inclusive, este programa, né? É uma ideia também. Você foi escolhido assim com muito carinho por nos dar visão global, uma visão de dentro, né, do Ministério, mas eu também, há pouco tempo, e hoje eu curso MBA em gestão de pessoas, gestão de projetos, porque é uma coisa estranha, né? Eu falo como químico, você também como físico, eu vou trazer para o nosso lado. Nós somos, né, parece com a cabeça realmente, muitas vezes, enfiada ali no trabalho, pouco na questão da gestão de pessoas, da gestão de projeto. E isso é uma coisa, né, uma formação pessoal. A outra também é como que você vê o que é possível, né, não só do ponto de vista do Ministério, mas quais são as ações que a gente pode ver assim, para que o Brasil alcance a soberania tecnológica. O que já ocorre hoje? Eu sei, eu vou até levantar um tema aqui que acho que você é muito confortável para falar, a questão dos minerais críticos e tudo, a gente ouve falar muito disso, né? Houve a política não só nacional, como até mundial. Como é que o Brasil, como é que você enxerga o Ministério, nós cientistas? Eu venho de um grupo que trabalha muito forte com isso, vou citá-lo aqui, o professor Sidney, né, que foi meu orientador, com os íons terras raras, e eu pensei muito nessa palavra, Felipe, como é que você vê o cenário nacional do ponto de vista de soberania, e como que nós, universidade privada, pública, ou mesmo as startups, podemos impulsionar o Brasil e o que o governo enxerga a respeito disso? Eu vou dividir essa resposta em alguns pontos, tá? Primeiro, começando pela questão da formação. Então, realmente, nós viemos de um ciclo de formação, que era um ciclo de formação focado na nossa área principal. Então, fomos sempre treinados a sermos muito bons nas nossas temáticas. Eu lá na parte de nanotecnologia, né? Como físico, você como químico, mas hoje a gente entende que, na verdade, nós estamos de outras competências auxiliares. Então, se você comentou, estou fazendo um MBA em gestão de pessoas, você já identificou que esse é um ponto crítico, para se ganhar escala em qualquer tipo de atividade, seja empresarial, seja científica. Nós precisamos formar pessoas, formar lideranças, motivar as pessoas, encontrar formas de agregar os interesses pessoais aos interesses institucionais, porque assim a gente sabe que o profissional vai entregar mais e melhor. Então, essa consciência é uma consciência nova.
Então, agora a gente tem entendido a importância desse conjunto de atividades e de competências próximas da competência central nossa. Então, aí já fica também um ponto interessante para a audiência, que é, não foque simplesmente na sua temática principal. Você precisa ser muito bom nela, mas você precisa de um conjunto de outras competências auxiliares. Seja para trabalhar no mercado empresarial, seja para fazer ciência, seja para abrir novas empresas. Então, é fundamental que haja essas competências. Do ponto de vista de como a gente, enquanto governo federal, enxerga a soberania tecnológica, enxerga a posição do Brasil em termos de desenvolvimento tecnológico, nós estamos muito confortáveis sempre para dizer que o Brasil tem, sim, excelentes cases de sucesso, excelentes casos de sucesso do ponto de vista da inovação. Nós temos, por exemplo, uma Petrobras, que hoje é referência mundial do ponto de vista de tecnologia de extração de petróleo. Nós temos a Embraer, que é também um caso muito clássico de inovação tecnológica no setor aeroespacial, a WEG, do ponto de vista do mercado de motores elétricos, melhoramentos genéticos de plantas, o agronegócio com a Embrapa. Então, nós temos um conjunto muito bons de cases de sucesso que mostra que se é possível fazer inovação e ciência e tecnologia aplicada ao mercado no Brasil. Os pontos que a gente entende, onde a gente tem vantagem competitiva, é quando a gente consegue aliar o que a gente já tem de vantagens naturais com aquilo que a gente tem de ciência e tecnologia. O caso clássico é o caso da biodiversidade. Nós somos um país abençoado por ter uma grande biodiversidade, a grande parte das espécies do mundo, seja de fauna ou de flora, estão no Brasil. E a gente precisa associar ciência e tecnologia nessa dimensão para poder gerar o máximo possível de ganho econômico, social, tecnológico para o nosso país. Então, quando a gente consegue associar essa dimensão da riqueza natural ou da vantagem competitiva natural com a questão tecnológica, nesse ponto vocês podem ter certeza que o Brasil é altamente competitivo no mundo. Isso não se aplica só à biodiversidade, isso aplica à mineração, no caso específico das terras raras, quando a gente consegue pegar essa vantagem competitiva natural que o país tem, e quando a gente consegue associar com ciência e tecnologia, a gente com certeza é um player muito significativo no mundo. Isso acontece também com a questão de energia. Então, veja, existem hoje aplicações que elas são altamente consumidoras de energia. Agora, para você ter essa aplicação, como o caso dos data centers, como o caso da inteligência artificial, você precisa da geração de energia. E também não pode ser qualquer geração de energia, precisa ser uma geração de energia limpa. E nisso o Brasil também está muito bem posicionado. Então vejam, quando a gente consegue associar as duas dimensões, que é a competitividade natural de algo que nós já temos no Brasil, com essa questão de ciência e tecnologia, com certeza o Brasil, nessas dimensões, é altamente competitivo mundialmente, para não dizer que não vai estar nas posições de maior protagonismo mundial. Sabe uma coisa interessante, até obrigado por essa explanação, e eu conheci o Felipe numa missão fantástica, uma das coisas mais, não é porque eu estou na tua presença, mas mais fantástica que eu já fiz na minha carreira, que foi o privilégio de estar ali com você, com toda a equipe de colegas em Singapura, também em Manchester, e mais do que só o estar com as pessoas, né? Eu ainda acho que a maior das riquezas são as pessoas mesmo, né? As histórias que tem por trás, e eu acho que essa transição, essa aproximação, eu acho que a gente, às vezes, é muito impaciente como nação, né, Felipe? Porque a gente está trabalhando, está caminhando, e a gente precisa voltar os olhos para ver o que ocorre de bom, né? Então, eu vi uma coisa só para provocar uma conversa contigo, eu vi tua opinião. Há pouco tempo eu vi que parece que a China, estou trazendo para o contexto um pouco da universidade, para a gente que forma mão de obra altamente qualificada, eu vi que a China, mais de 150 mil teses, se eu não me engano, foram sem um texto em si, mas desenvolveram tecnologias para o mercado. Eu tenho participado de algumas bancas e eu até falo, cara, hoje talvez a IA corrija um texto melhor que a gente. Hoje a IA, mas ela não forma a pessoa que está por trás. Como é que você vê o futuro do desenvolvimento? Né? Dei esse exemplo agora, como que nós vamos formar
uma nova geração, seja a geração Z, a que vem por aí, olhando tanto para o que a gente viu em Singapura, que eu acho que 15% ou 20% da massa crítica lá estava voltada para abrir startups, ou como a China, que hoje as teses. Como você vê essa aproximação do mercado com a academia? Como é que a gente pode evoluir nisso? Qual a tua visão e o quanto a gente já evoluiu? Veja que interessante. Você tocou num ponto, que é o ponto da impaciência. E aí eu volto ao que eu comentei. O esporte ele nos ajuda a ter paciência com os resultados, os filhos nos ajudam a ter paciência com os resultados. E na ciência e tecnologia a gente também precisa entender que nós somos uma nação que está trilhando um caminho que ele é conhecido e que ele não está atrasado com relação aos outros países. Veja que interessante, há 30 anos atrás, a gente não tinha programas de pós-graduação no Brasil. Não tinha programas. Os nossos líderes científicos eram todos formados no exterior. Hoje, os nossos programas de pós-graduação estão entre os melhores no mundo. Os nossos egressos de programas de pós-graduação no Brasil, eles são muito bem recebidos devido à sua qualidade quando vão ao exterior. Eu fui diversas vezes ao exterior como cientista, muito bem recebidos devido à nossa boa formação. Durante um tempo, a gente também tinha dificuldades de publicação. Então, fizemos todo o esforço para publicar. E hoje, a ciência, nós temos muito orgulho de dizer que a gente produz entre 2% e 3% do conhecimento científico do mundo. Nós estamos no pelo menos no top 10, top 12 dos maiores produtores de conhecimento do mundo. Então, veja que nós estamos caminhando na maturidade. Durante um tempo, nós falávamos muito de patente. Então, o nosso ecossistema foi estimulado a patentear, ou seja, a proteger o conhecimento gerado. E nós fizemos. Hoje nós somos bons produtores de patentes. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é transformar esse conhecimento científico em agregação de valor para o nosso país das mais diversas formas, seja por meio da interação com a empresa, seja por meio da criação de novas empresas, seja por meio da geração de recursos humanos para trabalhar na empresa. Então, esse é o nosso momento na escala de desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, nós vamos ver nos próximos anos excelentes resultados com base nisso. Mas veja que esses ciclos eles não são ciclos rápidos. Essas ondas elas têm um tempo de aceleração e maturação. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo. Quando você vai também ao exterior, você percebe que o pessoal também está com esse grande esforço de interagir com o setor privado, de conseguir agregar valor ao setor privado, de conseguir gerar novas empresas. Às vezes alguns países mais, outros países menos. Tá? Mas esse atual estágio, ele faz parte do processo de maturação do ecossistema. Então, hoje nós estamos amadurecendo o nosso ecossistema e esse é o nosso atual estágio, e que não é tão diferente do que a gente vê no exterior. Agora, precisamos de profissionais com essas competências, precisamos de mestres e doutores e especialistas fora da academia também. Então, a gente vê em países desenvolvidos que a grande parte dos doutores está atuando em outros estratos da sociedade. E a gente também deseja isso no nosso país. A gente gostaria de termos especialistas, mestres e doutores também no ensino infantil, também nas prefeituras, também nas universidades, não só públicas, mas nas universidades privadas, abrindo empresa, trabalhando nas empresas. E isso vai acontecer naturalmente, porque hoje o ecossistema brasileiro ele gera e entrega para a sociedade algo em torno de 75 mil mestres e doutores, e esse pessoal vai naturalmente se encaixar em outros estratos da sociedade que não somente na universidade, porque também não há posições infinitas para esses profissionais dentro das instituições de ciência e tecnologia. Excelente. Felipe, eu, em nome da Uniara, em nome do nosso programa de pós-graduação em biotecnologia, também do Biocast, quero agradecer muito pela tua gentileza de ter encontrado um horário na agenda e passar a palavra para as tuas considerações finais, a gente caminhando para o final aqui do primeiro programa. E obrigado. Primeiro podcast, Biocast, você está conosco aqui. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez a Uniara,
por essa iniciativa. Tenho certeza que vai ser uma iniciativa muito exitosa. E eu gostaria de, como considerações finais, trazer algumas reflexões. Veja que interessante, nós estamos nesse momento, num momento muito propício para a questão de soluções baseadas em ciência e tecnologia para a sociedade. Hoje o Brasil ele tem um conjunto muito grande de desafios para serem resolvidos. Desafio na logística, desafio na produção de novos produtos, desafios do ponto de vista da substituição de importações por produtos nacionais. Então, hoje no Brasil a gente tem um conjunto muito grande de desafios. E esses desafios eles precisam ser resolvidos por nós aqui no Brasil, em especial pela ciência e tecnologia. Às vezes a gente procura sempre enfatizar, vamos desenvolver uma solução altamente inovadora, mas eu gostaria de trazer reflexão que a grande parte dos desafios que nós temos para resolver hoje são desafios que não são altamente inovadores, ou pelo menos não têm inovação disruptiva, mas têm inovação incremental. E a gente precisa olhar para isso com muita atenção, porque às vezes a gente estimula o crescimento de soluções com inovação disruptiva, sendo que nós temos um mar de possibilidades para inovações não tão disruptivas. Vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe que a grande parte dos reagentes que a gente utiliza no laboratório são importados. Agora, por que não desenvolver isso no Brasil? Então, por que não criarmos em algumas empresas nichadas, empresas específicas, pequenas empresas de base tecnológica para resolver problemas pontuais que não são disruptivos, mas que a gente precisa. Verdade. A Alemanha é especialista nisso. Um conjunto muito grande de pequenas empresas, mas empresas que resolvem os problemas locais e que depois passaram a resolver problemas internacionais. A segunda reflexão, que é o que eu vejo como uma grande janela de oportunidade, é essa junção hoje que nós temos entre o digital e o real. E isso precisa chegar com muita força à parte de ciência e tecnologia. Então a gente precisa, mais do que nunca, juntar o que é digital com o que é experimental. Hoje, o ideal seria que nós não fôssemos mais para a bancada desenvolver ou testar soluções sem termos testado muito isso na parte digital, com simulações, inteligência artificial, e testar tudo isso antes de irmos para a parte experimental. Ou seja, nós temos uma grande janela de oportunidade hoje para essa junção entre o que é digital e o que é real, de tal forma que a gente consiga fazer o real mais rápido, mais barato e de forma mais assertiva, encurtar o tempo de desenvolvimento, encurtar os custos necessários para desenvolver. Então nós temos, e a gente pode fazer isso unindo tanto o digital com o mundo real. Então está aí um bom desafio para as nossas áreas experimentais, de trazermos então todas essas tecnologias digitais, de inteligência artificial, simulações, machine learning, para acelerar os desenvolvimentos experimentais. Porque no final o que resolve o problema da sociedade é a parte real, mas a gente consegue acelerar essa parte real usando toda essa parte digital. Obrigado, Felipe. Muito obrigado por estar conosco aqui no Biocast Inovação, onde a ciência e a inovação se encontram.